Olá, amigos do Na Capital Escritórios. Então, vocês já sabem, é aqui no Café que a gente aprende, é aqui que a gente aprende. Aqui o escritório compartilhado, as empresas ficam lá dentro produzindo, inventando e trazem para cá os conhecimentos para a gente compartilhar. Então, hoje a gente vai falar de finanças, né, Juliana? Finanças pessoais e até para microempresas também, como se organizar bem, recursos tecnológicos que a gente já tem para um microempresário não precisar se preocupar com o mundo financeiro da sua empresa. Enfim, a gente vai abordar esses assuntos aí. Juliana, então, chega mais para você ajudar a gente aqui. Juliana, eu vou te deixar em casa, então, para você convidar os seus interlocutores. Senta aí, pode puxar a cadeira do meio aqui. Já deixei sua aguinha aqui. Obrigada. E agora é com vocês. Ei, gente, boa noite, tudo bem? Estou aqui como representante da CDL, jovem. E, em primeira mão, antes de mais nada, queria agradecer ao Eric e ao Jairo por oferecerem o espaço aqui para a gente estar fazendo esse bate-papo, que acontece todo mês. E cada mês a gente traz um tema diferente. O tema da vez foi escolhido pelo Instagram, por vocês. E eu trouxe dois convidados hoje para estarem falando um pouco pra gente aqui, passando algumas noções, pra gente dar um passo à frente nesse conhecimento de educação financeira aí, que pelo visto você tem muita gente confusa, com dúvidas. Então eu vou convidar aqui a Carla Venâncio e o Dan Sug. Esse aqui, né? Bem-vindos. Como é que tá o microfone aí? Tá tranquilo? Tudo certo? Tá bom, né? Olá, obrigada, Juliana, pelo convite, por estar aqui, rever você. Tá? Muito obrigada. Boa noite a todos. Boa noite a todos também, muito obrigado pelo convite. E vamos falar de finanças, né? Um tema aí. que quase não falo aqui no meu dia a dia. Gostaria de, antes de mais nada, então, convidar vocês para se apresentarem, para o pessoal entender por que vocês entendem tanto do tema e por que podem contribuir tanto com eles. Vou começar pela cá. Olha, entender muito do tema, Juliana, eu ainda não sei, né? Sou eterna apaixonada por finanças. Eu migrei para o universo de consultoria, de treinamento, depois de ter tido uma empresa, uma confecção de moda íntima, e ali eu achava que eu entendia tudo e eu não entendia nada, né? Quase quebrei a empresa. Então aí foi que eu fui estudar e desde 2009 a gente atua como consultora, como facilitadora. Tem uma empresa chamada BPM Consult, que é uma empresa credenciada ao Sebrae Espírito Santo. Tá? Minha formação é em contabilidade, mas eu fui especializar em gestão, em pedagogia empresarial, nesse universo de gestão. E com ela eu aprendi as bases quando eu empreendia e fazia tudo bem errado, tinha pouquíssimo conhecimento. E eu aprendi o básico que a gente logo vai aprender aqui também. E você, Dan? Bom, meu nome é Dan e eu acho que minhas primeiras experiências com finanças era daquela criancinha ali que junta o dinheiro, né, que ganha a mesada que não gasta e depois está emprestando o dinheiro pro irmão mais velho e já está sendo reconhecido ali como o caixa ali da família, né, desde criança. E depois eu acabei indo para a área de administração, de economia, onde eu me formei. E fui trabalhar em mercado financeiro um tempo, trabalhei com consultoria em gestão empresarial. E hoje eu sou um dos fundadores e atual CEO do Manda Pro Financeiro, que é uma empresa que ajuda pequenas empresas, pequenos empreendedores a se organizarem melhor com suas finanças. Vocês fazem consultoria ou vocês também fazem a terceirização dessa administração? Atualmente a gente faz a terceirização da tesouraria, né, toda a parte de contas a pagar, contas a receber das empresas, e a gente bota a mão na massa e faz todo o trabalho, né, que muitas vezes o empreendedor negligencia e entrega prontinho para ele não ter essa dor de cabeça. Fica a dica. A gente pegou algumas perguntas de enquetes que a gente fez no Instagram e tirei algumas conclusões com relação a quem está buscando aqui as informações do nosso bate-papo de hoje. A gente percebeu, através das respostas que recebemos,
que as grandes dificuldades dos nossos seguidores, de quem está aqui buscando informação, são principalmente ligadas à falta de rotina de administração do dinheiro e controle. Então, a pessoa está vivendo, mas não tem total domínio de como anda o dinheiro e por onde ele anda. Por isso, fazem renda extra, então estão economicamente equilibradas, mas têm dificuldade de poupar. Não usam ferramentas de controle. Acho que essa é uma grande falha que os empreendedores no início cometem, falo por mim, porque era o que eu deixava de fazer. Então, muitas vezes o mês virava bem, sobrava, mas eu não entendia nem muito bem por quê. E costumam misturar o dinheiro pessoal do dinheiro da empresa, o que é uma falha de todos os iniciantes aí. Também já fiz isso. Então, eu queria a visão de vocês com relação ao básico, aquilo que toda pessoa, né, seja para administrar o seu dinheiro pessoal, como para administrar o dinheiro da empresa, deve ter ao lado, né, como alicerces, ferramentas que devem utilizar para conseguir fazer um acompanhamento desse dinheiro e enxergar ele tomando um rumo financeiro saudável. Então, Juliana, eu sempre falo o seguinte, que o dinheiro que qualquer pessoa tem na conta, que a empresa tem, o valor financeiro que qualquer pessoa tem é um resultado de um comportamento. Então, se eu não estou tendo o resultado que eu entendo satisfatório, algo no meu comportamento precisa ser trabalhado. Então, dinheiro, saldo na conta, aonde você investe, com o que você gasta, é reflexo do seu comportamento. Então, ponto 1, precisa dar uma analisada sobre isso. Segundo, a gente só consegue controlar aquilo que a gente vê. E um dos maiores erros, seja pessoa jurídica, seja pessoa física, quem está começando, enfim, é não controlar o dinheiro. Como que eu controlo o meu dinheiro? Existem inúmeras ferramentas. Você pode fazer no papel de pão, você pode fazer numa planilha de Excel, você pode usar um aplicativo, qualquer forma, né? Meu colega ali tem ferramentas que ele faz esse trabalho, né? Não sei se eu estou falando besteira, mas precisa controlar. Então, a primeira coisa é dar uma virada de chave e falar agora, a partir de hoje, a partir de agora, se eu quero saber com o que eu estou gastando, quanto eu estou gastando, porque eu não estou feliz com o resultado que eu estou tendo, você precisa começar a saber. Gastei com a água, gastei no café, gastei... E depois analisar esses números, ler esses números. Então, a primeira coisa é pensar no seu comportamento e, segundo, começar a registrar tudo que entra e tudo que sai. Aí sim você vai começar a ter uma outra leitura. Isso é muito verdade, porque isso vale para tudo, né? Se você quer ter saúde financeira, mas você mesmo sabota a sua saúde financeira, gastando sem controle, utilizando o seu dinheiro sem planejamento, vai ser muito difícil que você consiga enxergar esse dinheiro prosperando. Porque você mesmo atira contra os seus próprios objetivos e acaba desperdiçando esse dinheiro com coisas que nem você muitas vezes sabe por quê. E quando vai ver, passaram-se anos e você não tem nem mesmo uma reserva. Então, a primeira coisa, fica aqui a dica da Carla e minha também, mudar aqui na cabeça. Muda a relação com o seu dinheiro, que as coisas vão mudar para você. Então, quais seriam essas ferramentas que a pessoa tem que usar? De que forma ela vai enxergar? Através de quê? Certo. Bom, eu acho que a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta coisa é mudar a mentalidade. Assim, quando a gente fala de gestão financeira para pequenas empresas, principalmente, acho que não existe uma conversa em que esse assunto não vem à tona, né, de o sócio misturar as finanças pessoais com a empresa e tudo mais. E eu acho que todo mundo sabe disso já, mas se nega a fazer. Então, se a pessoa se nega a fazer o básico, como que ela vai conseguir dar os próximos passos, né, que ela precisa em termos de ferramentas, de controle e tudo mais. Então, acho que isso é algo que não custa sempre reforçar. E, assim, ferramentas existem várias no mercado, tem muita coisa disponível com preço bastante acessível, coisas até gratuitas. E, assim, o financeiro você consegue fazer desde o papel de pão ali mesmo, um caderninho, uma planilha ou usar um sistema. Eu recomendo sempre que vá para um sistema, por mais simples que seja, porque todo o resto você tem que se preocupar com muitas outras coisas
e o sistema te ajuda ali a fazer isso. Então, assim, não tem um sistema que eu recomende mais do que o outro, acho que depende muito da necessidade, né, de cada um. E acho que o grande desafio, né, que o empreendedor tem é que ele, muitas vezes, ele não vai ter ajuda nenhuma para poder manter essas coisas funcionando, que foi a grande razão para a gente ter criado o Manda Financeiro para resolver esse problema. Só que, assim, o que é o básico, acho que, para se entender em relação à parte financeira? Tem alguns detalhezinhos ali importantes, né, que tem que ser atentados. E cuidar da rotina, eu acho que só, assim, você consegue gastar ali 1, 2 horas por semana, e uma empresa pequena é suficiente para poder manter as coisas ali sob controle. Interessante. Então, esse é um outro básico que não pode faltar. Tem que usar alguma ferramenta. Eu entendo a ideia do papel de pão, mas confesso que para mim não funcionou. Como iniciante, muitas vezes você não sabe nem quais informações você precisa coletar para anotar nesse papel. Sim. Então, o sistema e as planilhas prontas, né, que ajudam a controlar, também te oferecem essa oportunidade de conhecimento. Porque ali você vai entender o que você precisa coletar, aonde você precisa colocar essas informações, e aí você vai começando a entender como se constrói um controle financeiro. Não é tão complexo quanto parece, mas é importante que você tenha as ferramentas como aliados. Então aqui ficaram essas duas... Se me permite só mais uma dica aí, porque uma outra grande recomendação que eu sempre faço é concentrar o máximo de movimentação possível no banco, assim, evitar qualquer movimentação em dinheiro, porque se você tem um sistema, normalmente você não tem muito tempo, né, para tomar conta das coisas. E tudo que você movimenta no banco fica registrado. Uma hora, quando você sentar para organizar as coisas, vai estar ali que você gastou, né, um valor, que recebeu, e você vai fazer um esforço para lembrar. Né? Então, Sim. Acho que isso é uma dica importante também. O dinheiro vai embora muito fácil. É verdade. Aí você esqueceu, não anotou, depois você dificilmente vai encontrar onde está a falha. Né? E fica mais difícil também para enxergar depois esses dados que a gente tem que analisar. E aí fica aqui o meu segundo questionamento. Beleza, já entendemos que não é para misturar o dinheiro da empresa com o dinheiro pessoal. Não é. É para mudar a cabeça, para entender como que você está se comportando com esse dinheiro, se você realmente tem isso como propósito para você, se você quer crescer profissionalmente, financeiramente, e ter estabilidade financeira a longo prazo, utilizar as ferramentas como aliadas, do mesmo jeito que você escreve no WhatsApp, usa o seu Instagram, coloca um aplicativozinho ali, uma planilhazinha onde você vai estar anotando tudo para você captar essas informações. Aí às vezes você vai descobrir que você está gastando muito com comida, que você está gastando muito com saídas na rua, que você está gastando muito com tal coisa que você nem entende muito bem por que você está gastando com aquilo. Aí você consegue controlar. Beleza. Feito isso, quais são os dados, quais são as informações mais importantes que uma pessoa ou uma empresa deve analisar nessas planilhas, nesses controles, para entender se está acontecendo essa saúde financeira, se a gente está se encaminhando aqui para uma liberdade financeira? Bom, acho que tem um primeiro indicador importante, que é olhar para o caixa da empresa, né? Assim, a empresa ela só morre quando acaba o caixa, né? Acaba o oxigênio ali para ela respirar. Então é importante sempre garantir que exista alguma reserva, que você consegue arcar aí com as contas que você tem durante um certo tempo, contando com alguns imprevistos. Então, olhar caixa gerado e saldo de caixa projetado, acho que é bastante importante sempre. E o lucro, né, junto com caixa, ele é tão importante quanto, né, para você saber o quanto que a empresa ela tem capacidade ali de gerar caixa no longo prazo. Né, porque também não pode se enganar, muitas vezes tem empresa que ela está gerando caixa, porém ela talvez não seja lucrativa, então é importante saber essas duas diferenças, né, o que é o que. O que é o que? Já fica aqui a pergunta, né, gente? E aí eu acho que o conhecimento mais importante, né, que técnico assim, que eu costumo passar, que eu acho que eu não gosto de passar nada muito técnico, porém eu acho que é fundamental o empreendedor entender a diferença entre regime de caixa e regime de competência, né, você conseguir
calcular o lucro da empresa, entender que o lucro nem sempre é aquilo que sobrou no caixa, que tem muita gente que sobrou alguma coisa, vai lá, raspa e gasta, depois lembra que tem que pagar, né, algumas compras a prazo. Então, acho que isso é o primeiro conhecimento técnico mais importante para você partir, ponto de partida para a gestão. E esse caixa, você quer contribuir com essa... Não, quando fala que o saldo financeiro não é lucro, isso entra na categoria de um dos principais erros dos empresários. Tá? Ele sobra o dinheiro lá no final do mês ou no final da apuração dele, aí tem aquele saldo, ele pega no bolso, coloca no bolso e fala, aquilo é meu porque eu tive isso de lucro no mês. Muito, muito equivocado. Tá? Isso é um erro assim, muito frequente. E aí ele ainda acha que aquilo que ele tem direito de tirar aquilo. Né? Então é meu, né? É fundamental separar isso. Quando o colega fala saldo de caixa e apuração de lucro é completamente diferente. Sim. Tá? E além da apuração de lucro, do saldo de caixa, também é importante o empresário saber qual que é o ponto de equilíbrio da minha empresa. Para ele começar, talvez, tomar algumas decisões estratégicas. Saber calcular um preço de venda de forma correta. Por incrível que pareça, são muitos empresários que calculam o preço de forma totalmente equivocada. Simplesmente compra por um valor, joga um percentual e ali ele não está considerando todos os custos que a empresa tem, mas a lucratividade desejada. Né? Então, são coisas que ele precisa saber, é fundamental. Tá? Aí teve gente aí do outro lado que agora chegou à conclusão de estar fazendo isso, provavelmente, né? Não pode, gente. Gente, algumas dessas informações que eles passaram aqui, que são um pouco mais técnicas, eu queria dar uma dica bem simples, né? Eu aprendi muitas dessas coisas no Sebrae, tá? Então, tem cursinhos ali, Baratex, na Doméstica, não é? Como é que é? Aqueles sites que tem cursos... tem vários sites na internet onde você pode se informar e adquirir essas informações de pouquinho em pouquinho, e o conhecimento vai se construindo, você vai melhorando a sua administração aí. Porque quando os especialistas falam, né, quando a gente conversa, às vezes usa a palavra técnica e parece que é um bicho de 7 cabeças. E, na verdade, é só o termo técnico. Toda a área de conhecimento tem termos técnicos. E aí, a partir do momento que você conhece aquele termo, ele se torna mais uma palavra no seu vocabulário. Então, não se assustem. Busquem o conhecimento, as informações. O custo não é tão alto para vocês adquirirem essas informações. E dá para melhorar muito aí nessa segurança, porque ter segurança financeira acalma o coração. Juliana, lá, já que você falou do Sebrae, lá na lojinha do Sebrae tem muitos 0800, tá? Aí, ó. Aproveita. Tá vendo? Ou você pode facilitar a sua vida também e contratar a Dan. Também tem essa opção aí. Isso aí. O maior custo do empreendedor é o tempo. Tá vendo? É verdade. E a hora dele vale muito. E muitas vezes realmente é difícil para a pessoa parar o trabalho dela ali, acaba não priorizando, deixa de segundo foco, acaba não buscando esses conhecimentos, não se aprimorando, não acertando as contas da empresa, fazendo isso, pegando o dinheiro que sobrou ali, achando que pode se apropriar dele e quando vai ver o rombo tá logo ali na frente. E é interessante, Juliana, que o cliente vai, te contrata, você vai fazer uma consultoria financeira para ele conseguir saber tudo isso. Como eu falo que é comportamento. E aí, no decorrer dessa brincadeira muito séria, ele é sugado pelas coisas operacionais do dia a dia. Problema com venda, com compra, com mercadoria que não chegou. Só que, e aí ele deixa isso de lado, ele não gosta muito, porque a gente tem uma tendência de aproximar daquilo que a gente gosta e afastar daquilo que a gente não gosta muito. Então ele dá essa afastada, só que ele esquece que se ele não fizer isso, ele não vai ter uma sustentabilidade a médio e longo prazo na empresa. Então não dá pra colocar de lado não. Grana você não pode brincar com ela não. Brinca. Né? Verdade. Aí fiquei com uma dúvida aqui. Você falou que é importante olhar o caixa e realmente o caixa é o que, por exemplo, em situações agora como aconteceu na pandemia, é o que salvou muita gente. Você vê muitas empresas que permaneceram meses e meses fechadas e talvez você se perguntava, né? Nossa, mas como essa empresa está fechada, não está lucrando, está pagando as contas?
pode ter certeza que ela tinha uma reserva ali, um caixa que permitiu que ela passasse por essa trajetória difícil. Esse caixa, tem alguma forma de calcular, uma forma fácil, talvez, de você chegar até esse número, entender o quanto é esse valor? E esse caixa seria equiparado à reserva de emergência para a pessoa física? Eu acredito que seja uma ideia semelhante. A Carla comentou ali sobre ponto de equilíbrio, né? Que é um cálculo importante a ser feito. E para você saber o seu ponto de equilíbrio, você tem que saber o seu custo fixo. Acho que é um dos primeiros números aí também que você tem que ter sempre de cabeça. Ó, qual que é o meu custo fixo? E, enfim, tem muita coisa aí. Não vou explicar exatamente como calcular, mas é fácil de descobrir. E esse custo fixo é aquele custo que você vai ter, por exemplo, se você está num momento de pandemia que você precisou fechar as portas, eles vão acontecer. Né? É claro que você vai conseguir negociar alguma coisa, vai conseguir reduzir, mas você continua tendo um contrato ali de aluguel para pagar, funcionários, contas que vão continuar chegando, independente de você abrir as portas para vender ou não. Então, é importante conhecer seu custo fixo e constituir uma reserva de emergência ali para a empresa. Que eu sei que muitas vezes é difícil, né, sobrar alguma coisa, mas se você não tem nenhuma reserva, ir tentando constituir aos poucos, falar, minha primeira meta aqui é ter 1 mês de custo fixo. Pô, legal, consegui? Você vai ampliando. Não existe uma receita de bolo, depende muito da variabilidade ali, do risco do negócio, mas acho que é interessante buscar ter pelo menos uns 3 a 6 meses, né, de reserva, porque pode ser uma oportunidade também que você vai usar aquele dinheiro em alguma situação de oportunidade de comprar alguma coisa à vista com desconto, às vezes fazer alguns investimentos menores, você vai ter uma reserva ali para aproveitar. Então, acho que pelo menos uns 3 a 6 meses assim, de custo fixo para começar é bom. Dá uma segurança boa. Para a empresa. Para a empresa. Porque o que eu vi, né, como indicação para a pessoa física é de 6 meses e, dependendo da sua atividade, até 12 meses de reserva de emergência. Quer contribuir com alguma... Não. Então, eu tenho uma pergunta. Ficou uma pergunta, a gente recebeu pelo Instagram, pergunta da Paula. Ela perguntou quantos % do salário, e aí eu acho que também talvez se aplicaria às empresas uma métrica um pouco diferente. Acho que para a reserva de emergência da pessoa física é uma outra realidade. Quantos % do salário é ideal para a reserva de emergência e quantos % deve ser destinado a investimentos? Sim. Bom, vocês já perceberam que eu sou um pouco contra assim, a regra de bolso, mas no caso da empresa, né, o que você vai destinar à reserva vai vir do seu lucro. Né? Então, normalmente, as empresas podem, né, devem, né, destinar pelo menos uns 20%, 25% do lucro para essa reserva e constituindo isso aos poucos. Para a pessoa física, acho que o raciocínio ele é bem diferente. Assim, nas minhas finanças, por exemplo, eu não olho para o quanto que eu ganho, eu só olho para o orçamento que eu quero gastar, para manter um padrão de vida que me deixe bem. E todo o resto eu gasto. Então, assim, a minha renda como empreendedor ela é muito variável. Eu acostumei a ter um padrão de vida que ele é muito menor do que eu poderia. Então, assim, tem mês que eu gasto 10, 20% do que e o resto eu recebo você guarda, e guardo investe. o resto. Tem mês que eu não ganho, não recebo nada e tiro o dinheiro para poder botar na empresa. Mas, assim, os meus gastos pessoais mesmos estão praticamente fixos num nível bem baixo. Isso é muito inteligente de se fazer, tá, gente? Façam. Por quê? Isso significa que o que ele guarda garante, de repente, um mês que não vem nada. E a gente, no imediatismo, muitas vezes acaba com tudo. Ah, mas sobrou aqui, gastei 20%, paguei as contas todas, uhul, vou curtir. Aí, no mês seguinte, quando você, de repente, não consegue receber o valor que você gostaria, aquela curtição lá, faz falta. Eu vou contar um segredo aqui também, porque, assim, a forma como eu lido com o controle das finanças pessoais é bem diferente da empresa. Porque
o meu tempo vale muito. Então, pô, eu controlar o meu orçamento pessoal, para mim, não tem tanto valor porque é uma quantia pequena, eu sei, eu tenho bastante previsibilidade, eu sei de cabeça tudo que eu estou gastando. E aí, o que eu faço? Eu pego todo mês, eu tiro o meu Prolabore lá da empresa, pego o valor que é o meu orçamento, boto em uma conta separada, que é a conta que eu uso para gastar só, e eu sei que eu tenho aquele dinheiro ali pro resto do mês. Então, assim, eu não preciso ficar anotando tudo que eu gasto. Sim. Eu sei que tá... Você já fez isso antes mesmo de receber. Exatamente. Né? Antes mesmo de receber o dinheiro. E isso é uma coisa que eu aprendi com Natália Arcuri e aplico hoje. Nunca deixe o seu mês inteiro passar para destinar o dinheiro que você quer ter para você pro longo prazo no final. Entrou o dinheiro na sua conta, já joga para outra conta, que é a sua conta de investimentos, onde você vai deixar o seu dinheiro guardado. Depois a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas já joga para lá e reserva esse dinheiro. Esquece que ele existe. Porque se você esperar passar o mês inteiro para ver o que sobra, para ver se você vai guardar, aí sobrou R$30, você não vai guardar. Porque, só R$30. Então, quando você vê, passaram vários meses e você não guardou nenhum real. Você não fez nenhuma reserva. Sim. Né? É um exercício mental também, né? Porque você tem que se acostumar. Se você quer começar a investir, uma hora você vai ter um patrimônio acumulado ali, com uma certa liquidez, e você tem que o tempo todo resistir à tentação de resgatar um investimento para fazer um gasto, né? É verdade. Mas existe esse percentual que ela perguntou? Assim, você trabalha com... Você acha que é interessante? Porque eu já ouvi falar do método 70-30, de você guardar 30% do seu salário todo mês, para você garantir aí um investimento mínimo. Faz sentido? Eu não sou muito parâmetro para isso, que eu tento fazer não. o contrário, assim, 30-70, eu vivo como um monge ali, tenho poucas roupas, poucos gastos, tento acabar com tudo que eu acho que não é necessário. Sim. Mas assim, para mim, não impacta no meu bem-estar. Não estou abrindo mão de grandes coisas. Eu acostumei a viver dessa forma. Então, assim, não recomendo que sigam o mindset. O meu estilo de vida. Assim, é uma forma que eu tenho de pensar. Agora, 70-30, para quem nunca poupou, não tem o hábito, pode ser algo desafiador. Então, assim, eu recomendo começar com o que você achar que dá. Se você acha que consegue guardar R$50 por mês, ok, então essa é a sua capacidade. Vai aumentando aos poucos e, assim, na minha visão, quanto mais você consegue poupar, melhor. Não tem um limite máximo nem mínimo. O importante é sempre poupar. Tá? Fiz até uma pausa dramática aqui. E aí, nessa questão de investimento, fica uma dúvida muito grande aí do pessoal. Eu vi que muita gente se aquieta com isso, né? Recebi aqui meu dinheiro, tô controlando tudo, mudei o mindset, calculei aqui o quanto eu gasto por mês, vi o quanto eu preciso para viver, vi o quanto tá podendo sobrar aqui todo mês. Para onde que eu mando esse dinheiro? As dúvidas principais que apareceram foram: devo manter em renda fixa? Contrato uma empresa terceirizada para administrar esse dinheiro para mim? Tenho dificuldade de confiar nas empresas terceirizadas. Então, assim, dando um norte para quem quer começar a investir, que são muitas pessoas aqui, e que não sabe muito bem por onde começar, eu já queria deixar de antemão bem claro que antes de você pensar em fazer investimentos robustos, eu quero investir em ações, eu quero ficar milionário. Calma, você não tem nem reserva de emergência muitas vezes. Então, dá um passinho depois do outro. Agora, vamos dar esse primeiro passinho. Para onde eu mando esse dinheiro? Eu acho que essa observação que você fez é importante. Assim, se você não se a sua profissão não é ser gestor de recursos financeiros, dificilmente você vai enriquecer com isso. Não conte com isso, né? Você tem que enriquecer com o seu trabalho, né? A sua ocupação principal ali. E isso, ao longo do tempo, né, sendo investido e agindo ali a maravilha dos juros compostos, você vai construir um patrimônio relevante. Então, assim, para começo, né, vou guardar o dinheiro em algum lugar. Desafios, né? Primeira coisa, ter uma reserva de emergência que precisa ter liquidez, né? Liquidez é você ter o dinheiro ali disponível para quando você precisar. Depois que você já constituiu uma reserva, já está um pouco mais confortável,
pode começar a arriscar com outros produtos, enfim, ir conhecendo o mundo aí das finanças aos poucos. E, enfim, acho que cada pessoa vai ter um apetite a risco aí diferente. Tem os profissionais aí de planejamento financeiro que vão ajudar muito a orientar, e eu acho que o que vale é buscar o conhecimento mesmo para ir onde você fica confortável e aos poucos, sem pressa, né? Acho que eu falo sempre que você investir, acompanhar os investimentos é tão emocionante quanto ver a grama crescer. Não adianta você ficar olhando ali todo dia. Se você compra uma ação de uma empresa, você vira sócio daquela empresa e vai ter crescimento ali junto com ela, vai ter participação nos lucros. A empresa, ela não distribui lucro diariamente, né? Ela tem as suas atividades ali. Então, não adianta querer ser muito afobado e tentar ter rentabilidade todo dia, né? Quando você tem aplicação financeira. Acho que o importante é investir mais olhando o longo prazo e isso casar com o seu apetite ao risco ali. Uhum. E é aí que mora a liberdade financeira, porque você tem que ter afobamento e pressa para mudar o mindset, para começar a controlar esse dinheiro, enxergar o que está acontecendo com ele. Tenha pressa para isso. Mas não tenha pressa para ver esse dinheiro crescer, porque muita gente coloca o dinheiro ali nos investimentos e acha que depois de 2 anos eles se quadruplicam. E essa mágica só algumas pessoas sabem fazer, no caso, as pessoas que operam o mercado financeiro. Então, se esse não é o seu foco, se não é isso que você quer estudar, enxerga no longo prazo. A gente está falando aqui de liberdade financeira. A gente não está falando aqui de enriquecimento milagroso. Liberdade financeira, ela vem como tudo que a gente constrói na vida. Nós, como empreendedores, todos os dias construímos a história dos nossos negócios e vamos vendo eles crescerem aos poucos. O processo é muito gostoso. Então, você vê o seu dinheiro se multiplicando também é uma delícia, mas não encosta nele. Não mexe com a sua liberdade financeira. Deixa ela quieta lá na conta de investimento. E deixa que aquilo vai se multiplicar, vai buscando conhecimento, né? O conhecimento, acima de tudo aqui, acho que ficou bem claro que nós 3 temos essa vertente de buscar o conhecimento e o conhecimento hoje é gratuito. Basta você ter curiosidade e capacidade fuçativa. Entra lá no Google, no YouTube, procura, que tem muita gente boa falando sobre esses assuntos que a gente está conversando aqui. E aí, agora, pra gente encerrar a conversa, tem algumas perguntas que eu peguei do Instagram e apareceu uma pauta muito bacana, mas ela é um pouco fora aqui do nosso assunto. Então, antes eu queria perguntar à Bárbara se tem alguma pergunta do Insta, agora do ao vivo. Tem, então, no Insta não apareceu, mas estamos com uma plateia aqui, ao vivo, aqui com a gente, e o Davi perguntou, como um empreendedor pode adequar o seu orçamento no meio de uma crise empresarial? Passei, recebam. Boa pergunta, boa pergunta. Primeira coisa, independente da crise, tá? Existe uma realidade, isso é muito recorrente, que o empreendedor, ele tem lá as despesas pessoais dele e ele quer que a empresa se vira e gera aquele prolabore para ele. Simplesmente assim, porque ele entende que os gastos dele é X e a empresa tem que gerar aquele gasto para ele, gerar aquela receita para ele. Isso já é uma coisa que não é muito interessante. Não é por aí que tem que caminhar. Agora, num cenário de crise, ele também tem que readequar os gastos pessoais. Readequou com a empresa com a queda de faturamento e possivelmente queda no saldo financeiro. Ele também tem que ver se o que a empresa suporta também atende ele. Então, talvez ele tenha que procurar uma outra renda, fazer outras coisas para poder suprir essa necessidade pessoal dele. Tá? Respondi? Davi, é difícil conhecer a sua realidade ali, mas eu acho que, assim, algo que eu falo para todo mundo é quem empreende por dinheiro provavelmente está no caminho errado, porque empreendedor sofre pra caramba e o tempo todo você vai lembrar, poderia estar trabalhando ali, carteira assinada, empregado ganhando muito mais e você ali só com dor de cabeça, se endividando e tudo mais. Então, esse caminho... E as pessoas chamam de doido.
doido. É doído. Tem que ser doido, né? Assim, eu acho que tem que gostar, né, do que faz. Eu acho que se você está motivado pelo retorno financeiro no curto prazo, não faz sentido nenhum, assim, empreender. Os negócios que prosperam, que tem muito sucesso, isso acontece no longo prazo, depois de muitos anos, salvo algumas exceções. É claro que tem negócio que do dia para a noite estoura, Sim, né? que veio no momento certo, né? E assim, por conta, né, desse cenário desafiador que todo empreendedor vive, acho que você tem que estar disposto também a tomar atitudes corajosas, né? De você cortar, às vezes, gastos que são importantes de serem cortados, às vezes fazer um investimento também que exige uma certa coragem, né? Não é só cortar, às vezes gastar mais também é importante. Enfim, acho que tem atitudes aí que exigem um certo grau de coragem, e acho que o trabalho, acho que o maior desafio do empreendedor realmente é conseguir, né, ter a coragem para tomar essas decisões difíceis. Às vezes você sabe, né, mas você sente que tem que fazer uma certa coisa, mas você resiste ali. Falar, pô, será que eu vou deixar tal pessoa ali na mão? Então, assim, é difícil. Também não dá para você gerir um negócio ou sua vida pessoal querendo agradar os outros, senão você acaba se sobrecarregando, né, e assumindo muitos custos. Verdade. O remédio, às vezes, ele é amargo. Às vezes não. Nessa situação, geralmente, ele é amargo. Ele não é tão prazeroso, não. Eu acho que é uma das piores situações em que o empreendedor pode se ver justamente essa. Quando bate uma crise, ele não está preparado, ele não sabe o que fazer, não tem caixa. Então, é um desafio muito grande. Quem supera está de parabéns. E muita gente superou aí agora durante esse período, né? São pessoas muito fortes. Parabéns. Agora eu vou fechar com uma pergunta que eu recebi, que eu não sei se vocês vão conseguir responder, mas eu achei muito interessante. Tem tudo a ver com educação financeira. Perguntaram pra gente pelo Instagram de que forma educar as nossas crianças e a partir de qual idade já é necessário começar a conversar sobre, porque infelizmente a nossa educação tradicional deixa certos pontos importantes da nossa vida para serem aprendidos depois da vida adulta, o que é muito doído. Acho que muitos de nós passaram por isso. A gente sai da escola ou da faculdade completamente cego às necessidades de conhecimento da vida adulta. E aí você se depara com a questão do dinheiro, administração de casa, trabalho, comportamento, sentimento, e aí você não sabe lidar com nada disso e tem que ir aprendendo na vida adulta. A gente acaba perdendo muito tempo com isso. Então, os pais que estão preocupados em estar ensinando assim desde cedo, muito legal. E aí, existe uma resposta para isso? A partir de que idade, de que forma fazer esse ensino? Aonde a gente poderia orientar ele, aonde ele poderia procurar essa resposta, talvez? Exemplo, né? Eu não sei, a Carla tem filhos? Que eu não tenho. Eu não tenho filhos, mas eu acho que nada educa melhor do que o exemplo. Aquilo que eu conversei com você. Sim. Né? Eu não tenho filhos, eu tenho sobrinhos. E a educação financeira deles estão vindo desde criança. Entender que eles precisam cooperar para a previdência privada deles, começar a mostrar para eles o que eles querem. Sempre quando a gente fala de finanças, de reserva de emergência, de investimento, primeiro você precisa saber onde você quer chegar. Para que você quer isso? Qual que é o objetivo? Qual que é a força que te move para você poder fazer tudo isso? Porque se você não tem essa motivação, qual que vai ser a finalidade? E ainda muitas pessoas gastam isso nas mentorias, a gente identifica isso. Muitas pessoas elas gastam em demasia simplesmente porque você tem que trabalhar com ela a construção de uma meta, de um propósito, coisa muito mais profunda. Então, é começar a trazer isso para a criança de uma forma lúdica, de uma forma infantil. Sim. Né? Mostrar para eles que as coisas têm valor, que custa um trabalho, né? Que tem que ter uma troca. E exemplo, porque não adianta nada você querer ter um filho educado financeiramente, seja que a gente pode falar assim, e você tá lá sempre com a corda no pescoço, gastando mais do que ganha, ele vendo ali um comportamento que não é muito condizente com educação financeira. Então acho que
Então, acho que começa por aí. Eu não posso me aprofundar muito porque eu não tenho conhecimento da causa. Só como tia. É isso mesmo. Mas eu acho que é por aí mesmo. Esse livro aqui, que eu trouxe, inclusive, que não é um livro sobre dinheiro, é um livro sobre mindset. Caiu tudo. Do nosso cenário. Esse daqui e esse daqui, eles são legais. Esse daqui, acho que é bem legal para os pais lerem. Fala muito sobre mindset, é um livro curto, pode ter gente que vai falar, nada a ver esse livro. Eu acho esse livro muito legal, eu li e percebi que eu tinha várias crenças assim, que eu recebi no decorrer da minha vida. Esse é ótimo, esse aqui também, só que eles são um pouco mais pegados de sociologia. Depois a gente vai deixar a lista de todos os livros que a gente vai indicar aqui agora e também dos livros que o pessoal do grupo de membros do CDL colocou no WhatsApp. A gente vai postar no Instagram amanhã a lista de todos esses livros, mas eu não poderia deixar de registrar alguns aqui agora. E esse daqui é outro que fala exatamente disso. É o que a gente repete daquilo que a gente aprende, porque quando a gente chega aqui no mundo, a gente é uma bolinha vazia. E aí ela vai sendo preenchida com informações das coisas que a gente vê, das coisas que a gente aprende. Então, se você quer ter um filho, uma família economicamente saudável, você precisa se comportar dessa forma. Porque não tem como você querer um resultado diferente se você está repetindo hábitos que estão te gerando os resultados que estão te incomodando hoje. Então é por aí, né? Acho que o nosso papo é esse, a gente conseguiu esclarecer bem sobre a educação financeira aqui. Os pontos principais ficaram pontuados. Acho que a gente permeou um pouco desse mundo, deu para entender um caminho. E se vocês tiverem eventuais dúvidas depois, por favor, enviem para a gente responde e busca auxiliar da melhor forma. E é isso. Se vocês quiserem se despedir, eu percebi que não me apresentei, então vou fazer isso no final. Pode ir. Eu quero agradecer e quero encerrar deixando a mensagem o seguinte, que tudo é possível, tudo tem solução. Talvez não seja a melhor solução nem a que o seu coração gostaria, mas tudo tem solução quando a gente fala de mercado financeiro, de finanças, de gestão. Basta mudar o comportamento, tá? Então, fica aqui a minha mensagem. O meu agradecimento por poder reencontrar a Juliana, por poder conhecer o Dan. É sempre muito rico, muito maravilhoso esses encontros que a vida proporciona para nós, tá bom? Muito obrigada mesmo, gratidão. Gratidão toda minha, muito obrigada. Bom, a mensagem final aqui é que o conhecimento transforma as pessoas, né? Acho que isso ficou bem claro aqui, que a nossa opinião é essa. E não existe um momento certo para começar, né? Acho que o melhor momento foi ontem e o segundo melhor é hoje. Quanto mais novo a gente e acho que isso vale também por caso das crianças, né? A gente é muito mais fácil, né, aprender alguma coisa diferente, mas assim, acho que nunca é tarde para começar, por mais avançado que a gente já esteja na vida. É isso aí. É sempre útil você buscar um conhecimento diferente e tentar fazer aquilo ali transformar a sua vida de alguma forma. É isso, não se contente com o desconforto, busque solução. Essa é a minha frase final. E eu queria me apresentar, porque eu não fiz isso. Eu sou Juliana Silveira. Eu tenho um coworking, na verdade é um co-space que une as atividades de coworking e eventos, fica em Bento Ferreira, e muito em breve a gente vai trazer mais informações sobre ele aqui também. Se chama Makers e produção vai colocar o @ aí no chat, tá bom? Muito obrigada, gente, foi uma honra para mim conversar com vocês, reencontrá-los, e eu espero que tenha sido muito útil o conteúdo que a gente passou aqui nesse Café Cultura. Tchau! Obrigado, tchau. Produção de podcast Fervo Digital.